Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus! Eu sou Ed The Drummer e às vezes os irmãos passam dos limites nas brincadeiras, não é, Botega? Pois é, eu acho que eu já falei isso em algum outro episódio, mas esses episódios de personagens da Bíblia podiam ser novelas, né? É cada situação, né? É cada situação que eles passam que daria tranquilamente uma novela da Globo, talvez da Record. Da Record já deu, né? Teve os 10 Mandamentos, não foi? Eu nem sei, eu não tô por dentro das novelas que a Record fez. Bíblicas. Eu também não. Mas isso aí, como o Botega já comentou, então hoje nós temos mais um episódio da série Personagens da Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre José, o filho de Jacó. Não o José da Maria. Não o José da Maria. O do Israel, veja só. Tá beleza, Edson. Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Também siga no Twitter, através do @_PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@pelamordedeus.org.br. Muito bem, Botega. Como sempre, né? Aqui estamos novamente. Personagens da Bíblia, é uma série tão legal de fazer, né? De gravar, de conversar, de debater. E creio que muitos ouvintes já comentaram que é legal de ouvir também, né? Porque a gente conhece um pouco mais sobre esses personagens da Bíblia. Veja só que é o próprio nome da série. Espero que o pessoal esteja gostando, realmente. Veja só, né? É bem gratificante de fazer esses episódios, porque a gente não só passa por toda a história do personagem, mas também a gente adentra um pouco em alguns pontos, né? Como a gente vai começar com a questão de significados de nomes e também aquelas questões culturais que a gente sempre fala no início. Então tá, Botega, já que você já adiantou aí, então traga-nos aí no hebraico, no grego, no aramaico, no inglês da Inglaterra, no inglês dos Estados Unidos, no português de Portugal, português do Brasil, o significado do nome de José. Então, José significa ele acrescentará, né? Ele incrementa, né? Como gratidão pelo filho que ele teve com Raquel. Como acho que a gente já pode começar com o link no post. Olha, né? Link no post! Do nosso episódio anterior, que falava sobre Israel. Então, a gente vai ver que Israel teve 4 mulheres, 4 esposas. Na verdade, tem duas, né? 2 esposas. Isso, são 2 esposas em que ele casou, 2 concubinas, no qual com as 4 mulheres ele teve filhos. Só que a Raquel era a esposa preferida dele, né? Onde que ele foi enganado, que teve que casar com a Bila, certo? Não? Isso, com a Lia, né? Até por isso que a gente vai perceber mais à frente na história que José era o filho preferido de Jacó. Porque Jacó, ele era analfabeto, né? Porque ele amava quem? Ele amava a Raquel e não Lia. Essa piada tu fez no outro episódio também, ela já tá... Eu sempre faço a piada. Quando eu tenho oportunidade, eu faço a piada. Toda vez que alguém comenta sobre Jacó, eu digo que ele era analfabeto. Essa aí já tá passada, né? Então, como Raquel era a esposa preferida, então o primeiro filho que veio desse relacionamento, que não é o primeiro filho que ele teve, então... É o 11º filho. Olha só, ele só perde de Benjamim, que Benjamim realmente foi o último filho que ele teve, que também foi com Raquel, né? Mas apesar disso, José era o preferido de Jacó, ou de Israel, no caso. Mas a história, enfim, depois a gente conta mais sobre isso. A história ela começa no capítulo 30 de Gênesis. A gente tem os versículos 22 a 24 que começam um pouco da história, mas a história de José realmente vai acontecer ali a partir do capítulo 35 até o final de Gênesis, lá no capítulo 50. Toda essa etapa aí a gente vai dividir em 2 episódios, então provavelmente você
está ouvindo hoje não vai conseguir saber o final da história nesse episódio, vai ter que esperar para o próximo capítulo dessa novela. Olha só, já estamos até preparados, né? Então, Botega, a gente percebe ali que tu falou, ele acrescenta, tu estás falando de Javé, né? Deus, né? O eu sou, né? Isso, ele... Tipo, Deus acrescentará, né, nessa... Como era o primeiro filho, né, que vinha de Raquel, da preferida, então, tipo, Deus estava acrescentando a alegria, acrescentando a família dele. Porque assim, parece que... Isso até a gente comentou lá no episódio de Jacó, como tu comentou, no episódio de Israel, que tem aquela questão lá da esterilidade de Raquel, porque Raquel não conseguia engravidar e tal. Então, foi dado esse nome para José justamente porque foi uma intervenção divina para eles, né? Eles dedicaram isso a Deus, né? Então, por isso que a gente percebe esse nome de José como sendo o primeiro filho de Raquel, né? Porque Raquel não estava dando filho e era a esposa preferida de Jacó. Então, onde é que nasce José aí, Botega? No capítulo 35, dos versos 23 a 26, nós temos a genealogia ali, a linhagem de Jacó, que ele fala então que nasceram ali em Padan Aram, que significa algo como um planalto, onde nasceram a maioria da galera ali, e só Benjamim, que nasceu em algum outro momento, foi ali no caminho para Efrata, em Belém, onde que também Raquel morre após o parto. Isso também acredito que a gente contou no último episódio. Então, a maioria da galera nasceu ali em Padan Aram, e Benjamim nasceu em Efrata, no caminho para Efrata, em Belém. Vamos relembrar quem que eram os irmãos de José, então. Opa, vamos lá. Nós temos, então, os filhos que ele teve com a Lia, né? No caso, essa que Lia, né? Não era a analfabeta, que foi a primeira esposa de Jacó, né? A irmã de Raquel, a irmã feia ali, que era a irmã de olhos azuis. Lembra que ela era feia porque ela tinha olhos claros. Então, o primeiro foi Ruben. No versículo 22, ele se deita com a Bila, né? Que é a concubina de Jacó. Foi o primeiro filho, esse então, Ruben. Depois... na verdade, ela é serva de Raquel, né? Não de Jacó, né? Ela é serva de... Concubina que tu tá falando é concubinas... Tá, entendi agora o que tu quis dizer. Concubina de Jacó, no sentido, né? Que, né, ela não era esposa, mas, né? Então, o segundo filho, depois Levi, Judá, Isacar e Zebulon. São nomes tudo conhecidos porque são todas as tribos de Israel, né? Essa é de Lia, né? Esse da primeira, de Lia. Isso, e também é citado, obviamente, eles tiveram filhas, né? Mas é citado Diná, né? Então a única filha que é citado de Lia tem a Diná também, que a Diná ela aparece numa das histórias, né? Das histórias aí que galera aí quis abusar aí de Diná e tal. Mas isso aí, se eu não me engano, a gente também citou lá naquele episódio de Israel, né? Isso, acredito que já essa história já está bem contada. Então, filhos de Raquel nós temos José e Benjamim, como já foi falado. Então, das concubinas ou servas, temos a Bila, que é a serva de Raquel, que tivemos Dan e Naftali. E a Naftalina. Os nomes mais estranhos para filhos, né? E Zila, que seria a serva de Lia, que então tivemos Gad e Aser. Esses foram então os 12... Não, foram 12? Foram 12 filhos. Sim, os 12 filhos. Sim, os 12 filhos de Jacó. E no caso tem a Diná, que daí seria uma mulher, né? E no claro caso, naquela época, a cultura da época, eles não contavam as mulheres, né? Isso. Talvez eles tiveram outras filhas mulheres, mas nenhuma delas é contadas, porque a gente sabe que na época as mulheres não tinham essas regalias, né? Não iam pro censo, né? Não caía no censo. E não só naquela época, mas como a gente percebe em Jesus também, quando a gente tem multiplicação dos peixes, por exemplo, e dos pães, né? É contado lá, por exemplo, a primeira multidão de 5.000, depois 4.000, e isso sem contar crianças e mulheres, né? Então, só de homens, né? Então a gente calcula que tinha muito mais, né? Então, Botega, já vimos aí a introdução aí sobre José, que a gente faz em todo episódio da série Personagens da Bíblia. O pessoal já tá até acostumado aí,
né, com esse nosso formatinho. Então agora vamos começar a falar sobre a história de José, né? Tu comentou ali que José começa no capítulo 30, mas é o nascimento dele, e a gente vai começar então a ter a narrativa de José mesmo lá pro capítulo 37, certo? Isso, no começo de 37 começa então a história de José. E aí o que a gente começa vendo aí? A gente vê que José, ele era o X9 da família, né? Pois é. Então, ele e a sua família eles estavam na terra de Canaã, onde Abraão também recebeu de herança, né? Como a gente vê lá nos capítulos 13, nos versos 14 a 18, né? É o mesmo local ali onde Abraão estava, mas mais especificamente ali eles estavam nos vales de Hebron, como diz no versículo 14 do capítulo 37. Então, José nessa época aí, no começo da história dele, já estava com 17 anos, já não era recém-nascido, né? Já a história não conta muito bem a infância de ninguém, nem de Jesus. E ele... Agora a gente vai começar a fazer outras ligações com Jesus também, porque, por exemplo, José, ali aos 17 anos, no começo dessa história, ele cuidava de ovelhas, né? Ele cuidava das ovelhas do pai dele, assim como Jesus também cuida de ovelhas, né? Somos as ovelhas de Jesus, não somos? Olha só, né? Não, tem vários paralelos com Jesus, é muito legal isso aí também, né? Isso, a gente vai fazer vários deles durante a história, então. E, assim também como Jesus, ele também era amado pelo Pai, né? Ele era, assim como Jesus era amado por Deus. Amado profundamente. Profundamente. José era o filho mais amado, né? O preferido de Jacó. Então José, apesar de ser um filho da velhice, não ser o primogênito, né? Como eu disse, ele ainda tinha essa primogenitura forçada ali por causa do que o pai queria porque o pai dele queria que fosse todos filhos de Raquel, né? Mas quis fazer filho com todo mundo, daí acabou dando isso. Só que o que gerava isso, né? Gerava um ódio dos outros irmãos, porque ele era o filho que ganhava os presentes, que era o filho que era amado e tudo, apesar dos irmãos tentar ganhar um pouco de espaço aí com o pai dele. Mas aí o que acontece nesse primeiro casos de família aí da história? José ganha uma túnica de Jacó, né? A túnica normalmente era dada ao filho mais velho, que seria o líder da família. Então quando ele ganha essa túnica... No caso Rúben, né? No caso Rúben, quem deveria ganhar seria Rúben, né? Mas José ganha isso, e não obstante, por já tá com essa túnica do filho primogênito, ele ainda começa a contar uns sonhos que ele teve para os irmãos dele. Então José conta alguns sonhos que ele teve, falando que ele seria superior aos irmãos, né? Que ele teria ter que se ajoelhar perante ele, né? Mais ou menos. Isso. Os irmãos e os pais também. Isso, né? E isso não só era ruim para os irmãos, né? Os irmãos já estavam levantando esse ódio contra José, mas também Jacó já estava sentindo isso meio demais, e ele chega a repreender José sobre esse tipo de atitude dele aí, né? Era odiado pelos irmãos, como a gente pode ver em João capítulo 7, versos 4 e 5. Então a gente tem várias ligações que a gente vai fazer com Jesus. Continuando então, aí o que acontece ali depois que José começa o segundo caso de família dele, né? Então, daí o que acontece é que José, por ser o preferido, já rolava ali um ciúminho aí da galera, né? Seus irmãos. E ainda ele chega e ele vai se vangloriar, porque José, a gente percebe que no início da história dele, ele era um jovem, né? Isso. Ele era um jovem, ele era imaturo, então ele tinha o seu orgulho, né? Isso era muito forte nele. E daí a galera arma uma cilada pra José. Os irmãos deles, eles normalmente cuidavam do rebanho do pai. Isso. Também, né? José, ele era meio, vamos dizer assim, que José, ele era o queridinho do papai, queridinho da mamãe. Então ele ficava por aí, né? Ficava sempre embaixo das asas de Jacó. Isso. O que ele fazia? Que nem eu falei que ele era o X9, ele ia lá, né? Ele ia junto pastorear os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos da Bila e da Zilpa, né? Que eram, digamos, as escravas, as servas, né? E depois ele chegava pro pai dele e contava tudo de ruim que eles faziam. Olha então, os irmãos já não gostavam dele também por causa disso. Cara, só fazendo as traquinagens dele. E aí, o que chega lá? Jacó ou Israel, né? Chega pra José e diz, vai lá ver o que os teus irmãos estão fazendo, né? Eu quero que você vá até lá. E até
comparando com Jesus, como você bem falou, né? Temos várias comparações. A gente percebe que Jesus também ele foi enviado pelos pais aos seus irmãos. Isso, a gente vê isso em Hebreus capítulo 2, verso 11. Exatamente. Então, o pai de José manda, vai lá, vê o que teus irmãos estão fazendo, né? Daqui a pouco vai ver se precisam de ajuda e traz notícias. É interessante até esse ponto aí, é a primeira vez aí que aparece Israel nesse trecho de José, né? É interessante que ele... Antes aparece Jacó, né? Isso, antes estava aparecendo só Jacó e aí nesse momento aparece Israel, né? Interessante ser a mudança. E daí, então, o que acontece? José, ele até podia ser bom nas fofocas, ele podia ser bom de se vangloriar, mas parece que ele não sabia bem de se localizar, né? Que ele foi procurar eles no Vale Hebron e eles se perdeu lá, né? José se perdeu. Ele vai a Siquém, que fica a 80 quilômetros ao norte de Hebron, mas aí depois ele descobre que os caras não estavam mais ali. Ele já tinha ido mais 24 quilômetros pro norte, ali em Dotan, certo? Dotan. Olha os nomes, né? Os nomes, as ideias. As ideias dos caras. E aí, o que acontece? Quando ele tá chegando lá, de longe, os irmãos, eles começaram a planejar. Vão matar aquele sonhador. Mas como Deus, ele faz as coisas... como é que diz, né? Que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Apesar dos irmãos começarem a planejar algo mal para eles, mas aquele local ali era um lugar onde que passavam mercadores para o Egito, né? Então, querendo ou não, essa questão que a gente vai ver mais para frente de venda de José, ele teve um dedinho de Deus ali fazendo, não fique aqui em Siquém, vamos ali para Dotan, que daí vai ser mais fácil vocês acharem os mercadores egípcios. Exatamente. Então, é que na verdade, assim, não é que ia ser mais fácil, porque o objetivo deles não era achar o mercador egípcio. Não. Eles tiveram a ideia de fazer essa venda quando eles viram os mercadores passando. Isso. Não, é isso que eu digo, né? Deus fez com que eles fossem para esse lado para que essa ideia surgisse. Né? Até porque o plano de Deus, ele não tem relação nenhuma com José, com os irmãos ali e tudo mais. O plano de Deus era cuidar da família de Israel, do seu povo, quando viesse a fome. Né? Isso. Então é lá na frente que a gente vai ver só no próximo episódio. Já estamos dando spoiler aí, né? Mas spoiler da Bíblia, né? Acho que... Se tu tá levando spoiler desse episódio, por favor, né? Mas voltando então. Eles queriam planejar matar o José, né? Isso. Vamos matar o cara, vamos jogar ele no poço, vamos pegar as vestes dele, vamos dizer que o animal devorou ele e tal. Assim como Jesus também planejaram matar ele, né? Assim como a gente vê lá em João 11:53. Isso, então daí eles estavam tramando contra José. Só que aí Rúben, que era o mais velho, né? Então provavelmente era o mais maduro, ele ouviu os seus irmãos tramando contra José, e aí ele disse, não vamos fazer isso, né? Não vamos tirar a vida de José. Não podemos derramar sangue do nosso irmão, né? Jogam então o José naquele poço e não encostem nele, que nós vamos decidir depois o que nós vamos acontecer. Porque Rúben, ele sabia que ele não ia poder livrar totalmente, mas ele não queria que os irmãos matassem José, né? Apesar deles terem essas ideias más, né? Rúben ainda tinha um pingo de consciência, que sabia que se matasse o filho preferido do pai, eles não só na família isso ia ser ruim, mas também acredito que eles sabiam das consequências que teria matar alguém. Então, deixar o garoto ali na cisterna, né, no poço, tipo, dar um susto no garoto, e depois ele passaria lá quando os irmãos esfriassem a cabeça e salvaria o garoto de volta, né? Pois é, então eles tiraram a túnica do José, jogaram ali no poço, né, e deixaram ele lá. Isso. Então a gente vai chegar agora, Botega, à questão ali da venda de José, né, que tu falou que tinha os mercadores que passavam. No caso, inclusive, para você lembrar-se de outras histórias, estava passando ali uma caravana de ismaelitas. Olha só. Você lembra, Botega, de onde é que vem os ismaelitas? Ismaelitas vêm de Ismael. Ismael, não é o político. Isso, Ismael era o irmão de... Olha só, de Isaac. De Isaac.
Aquele lá aquele garoto que quase morreu no deserto, que Deus foi lá e falou com a mãe dele, disse, não, eu vou cuidar de você, não sei o que, você vai ser um príncipe, lá, da onde que vem todos os muçulmanos. Toda essa história é isso aí, ó, ismaelita que daí comprou Jacó. Olha ali, entendeu? Então a gente percebe como que lá atrás, os, entre aspas, erros, né, do passado, eles acabam vindo, né, a voltar pra Israel, né? Como que os povos que vão nascendo, assim como a gente percebe, por exemplo, a gente lembra de Ló? Ló, ele era o tio de Abraão, né? O cunhado de Abraão, alguma coisa assim, né? E daí, Ló, o que Ló faz? Ló, ele se deita com as filhas, né? Que no caso, elas embebedaram ele, né? Pra ele ter, então, seus herdeiros. E do que surge das filhas de Ló? Surgem os Edomitas e os Moabitas, veja só. E depois vão incomodar Israel lá pra frente. Muito. Né? Vão incomodar muito Israel lá na frente. Então, Botega, o que acontece ali quando surge essa caravana dos ismaelitas? E uma coisa pra lembrar também, que essa questão de tirar a túnica de José também lembra de Jesus, que também foi tirada as vestes dele, né? Lá em João 19, versos 23 e 24, a gente vê isso. Vendo, então, que teriam esses ismaelitas vindo, Judá, o outro irmão, ele pensa, então, vamos vendê-los vamos vender José aos ismaelitas, né? E aí ele, além da gente se livrar do irmão chato, a gente não vai matar e ainda ganha um dinheiro em cima. Né? Vamos fazer festa, vamos comprar uma carne, fazer um churrasco. E olha só os detalhes, né? Porque essa prática de vender alguém como escravo indevidamente, depois ela vai se tornar criminosa lá com Moisés, lá em Êxodo 21, verso 16. Né? E outra coisa interessante, eles receberam quanto? Eles receberam 20 ciclos de prata por José. Que não é... Isso não lembra alguma coisa quando alguém foi vendido por 20 moedas de prata? Pois é, né? Será que não lembra? Será que não lembra? Então, tu vê como a história sempre se repete, né? E esse era o preço normal por um escravo naquela época, né? Na época seria tipo o segundo milênio antes de Cristo. E assim também, né? Como a gente comentou, Jesus também foi vendido por um preço de escravo, como a gente pode ver lá em Mateus, verso 15 do capítulo 26. Então, os ismaelitas, que também eram conhecidos como midianitas, levaram José para onde? Para o Egito. Né? Assim como também Jesus foi levado para o Egito após o nascimento, como a gente tem no episódio, link no post de Jesus, link no post, nascimento de Jesus, que a gente comenta sobre a ida de Jesus no Egito. Isso a gente pode também ver em Mateus 2, versos 14 e 15. Aí, Rubem não estava presente naquela hora ali da venda de José. E quando ele volta, né, que seria aquela parte que ele iria voltar e achar o irmão na cisterna, mas ele não acha ele lá pra salvar ele daquela emboscada que ele fez. Aí o que ele achou? Achou que os irmãos tinham matado o garoto. Aí ele pegou, rasgou as vestes, mostrando lamento, né, assim como sempre acontece na Bíblia, e mesmo assim ele até aceitou que o pessoal tivesse vendido José ali pra galera, né? Vamos fazer o que agora? Vocês já venderam, vamos continuar mentira. E mentiram pra Jacó, então, sobre a venda, mas falando que veio um animal selvagem e tinha atacado no deserto, né? Então eles pegaram a túnica de José e sujaram com sangue para que parecesse, né? Disseram, isso aqui não é a túnica do teu filho. Aí o que acontece então? Jacó chora, rasga as vestes, né? Não querendo mais ser consolado por ninguém, né? Porque era o filho preferido dele, né? Então se lamenta muito por aquilo. A gente percebe, Botega, a gente vai perceber isso muito forte também na segunda parte desse episódio, que o choro, tanto de Jacó quanto de José, parece que eles eram muito parecidos, né? Porque eles têm, muitos momentos eles têm choro de lamento e também choro de alegria, né? Então a gente percebe o tamanho do amor que tinha Jacó pelo filho, e a gente também percebe, mais pra frente, outras coisas também, o motivo do choro de José, né? Mas isso vai ficar mais pra frente, obviamente, né? Isso, não vou dar spoiler. Jacó, a gente pode ver por essa questão de não querer ser consolado como, pra ele, assim como a vida acabou pra ele, né? Era o filho preferido e ele tinha esse desejo pela primogenitura de José, que seria o cara que iria levar a família, e acaba morrendo por um animal selvagem, né? Então isso é muito lamentável para ele. Mas
A gente pode ligar com a história também que a gente contou da vida de Jacó, né? Que ele também mentiu para Isaac, fazendo-se passar por Esaú. Então, é como se ele mentiu pro pai dele, os filhos deles também estão mentindo para ele, então tu vê como a história se repete e ele tá, digamos, pagando aquela mentira que ele fez lá em Gênesis 27, dos versos 18 a 29. Então dá pra ver assim como, apesar de muito tempo depois, ele acabou, de certa forma, recebendo a punição por aquela mentira dele. Exatamente. Mas, enquanto isso, naquele momento ali, então José estava sendo revendido pro Potifar. Quem que era Potifar? O Potifar, ele era o capitão da guarda real do faraó. Veja só. Ele era o oficial mais alto, né, mais Não importante. era qualquer coisa, hein? Ele era o oficial mais importante, como se fosse tipo, sei lá, um general, assim, né, um cara que tinha grande importância. Ele É como se fosse assim, ó, hoje que o pessoal aí assiste Game of Thrones, né? Uhum. E aí tem o chefe da guarda real. Esse Isso. era o Potifar. Entendeu? Ele era o cara, um soldado, digamos assim, mais importante, né? Era uma posição extremamente elevada na corte do faraó. Ele era o capitão da escolta real, né? Então dá pra ver que quando o rei precisava se locomover, ele era o cara que era o capitão da escolta. Então, e Potifar na língua egípcia significa aquele que Deus Ra deu. Deus Ra é o Deus do sol. Pelo que eu não me engane, se eu não me engano, é Deus Ra. Enfim. Então, José é vendido para Potifar, e ali, depois dessa etapa, a gente tem no capítulo 38 um interlúdio de Judá, né, que, digamos, a história meio que se divide, e a gente tem um capítulo para Judá, né, que é um capítulo recheado de imoralidades e maldades. Nós temos um capítulo para ajudar. Para ajudar o quê? Ajudar nada. Para o filho Judá. Para o rapaz Judá. Que não ajuda nada na história, mas enfim, tá ali. Mostra que após Rúben, Simeão e Levi estarem desfavorecidos ali na primogenitura, né, por causa primeiro que Rúben teve aquele incesto que ele se deitou com a mulher de Jacó, então tem toda essa historinha, né, e toda a deslealdade que a gente tem ali junto com Rúben, Simeão e Levi. Ele conta toda essa história, e Judá seria o próximo a assumir então essa posição, mas mostra ali que o caráter imoral de Judá, comparando então com a virtude de José, né? A gente consegue ver nesse capítulo 38 em que esse exílio no Egito de José não foi tão ruim, porque pelo menos ele, digamos, ficava longe de todos esses irmãos que tinham toda essa imoralidade, toda essa maldade, né, no agir, né? Então, de certa forma, José teve a oportunidade de ter uma vida longe de toda essa pressão que ele tinha quando jovem, né? Então, fazendo que esse exílio no Egito, na verdade, mantivesse ou preservasse a identidade étnica que dos herdeiros de Abraão, né? Faz, dar uma limpada, né? Aquele vai pro deserto para te dar uma limpada, né? Assim como aconteceu depois. Mas voltando ali pra Potifar, né? Potifar é um cara muito rico. Isso. No Egito, naquela época, digamos assim, o Egito, ele tinha bastante contraste de classes sociais. Ou tu era pobre, ou tu era rico. Não tinha classe média. Então tu imagina, se tá ruim pra nós hoje, imagina pra classe média no Egito, que nem existia, né? Ou tu era alguém real, alguém que tinha algum cargo alto, como Potifar, ou tu era um qualquer, né? Tu era algum cara normal, não tinha a classe do proletariado, assim, que veio muito depois, né? Então tu percebe que José ele foi vendido por um cara de alto cargo, muito rico, para quem ele iria servir, ele ia ser um escravo, né? Isso. E, só que assim, é legal a gente perceber, Botega, que até o versículo 2 do capítulo 39, ele diz, o Senhor estava com José, né? Então assim, José ele foi vendido como escravo lá pro Potifar, mas Deus estava com ele.
né? Isso. Por mais que José ele tivesse aquele orgulho infantil, né? Deus mostrando já pra ele o que iria acontecer lá na frente, Deus revelando a ele em sonho que ele... Porque assim, ó, Deus revelou aquilo pra ele em sonho, mas ele não precisava ter falado pros irmãos. Não precisava, mas ele quis. Até pode ter sido alguma forma um pouco ingênua, né? Ele talvez agiu de forma ingênua de pensar que, tipo, olha, isso talvez Deus está me mostrando, ou eu tô tendo essas Eu acho sonhos, que ali foi... Não, eu acho que ele foi assim, digamos assim, orgulho mesmo, né? Sabe? Dizer, olha, queria se eu mostrar. sou o mais novo, mas só que vocês vão se ajoelhar a meus pés, entendeu? Isso. Então a gente percebe isso, porque senão não teria o porquê ele falar, sabe? Ele não teria motivo pra falar isso pros irmãos, até porque os irmãos já eram irritados com ele, já tinham ciúmes dele ser o favorito, entendeu? Sim. Mas voltando ali, então assim, a gente percebe que o Senhor estava com José no momento que ele estava lá com Potifar, e o fato de o Senhor estar com José, a casa de Potifar, ela foi próspera. Foi né? abençoada por causa Foi de José. abençoada. E Potifar percebeu isso. Percebeu que, por causa de José, Deus estava fazendo com que ele prosperasse. Porque Deus gostava de José. Então, Potifar acabou gostando bastante de José. E fez com que José ele fosse o administrador da casa dele. Né? Que fosse, digamos assim, José ele chegou, e agora a gente percebe também características assim bastante de liderança, né, Botega? A gente vê que José, ele nasceu para brilhar. Né? José, ele nasceu para estar no palco, entendeu? O José, ele nasceu para estar à frente dos Ele outros. nasceu pra ser cabeça, não pra ser cauda, né? Não pra ser caldo, entendeu? Porque com os irmãos, ele foi o penúltimo a nascer, né? Isso. Mas ele queria estar no comando. Aí ele chega, ele é vendido como escravo, ele chega na casa do cara e ele é tão boa pinta, vamos dizer assim, que o que acontece, né? Ele vira o líder lá dos escravos, né? E a gente vai perceber que essa história se repete umas 3, 4 vezes na vida de José. A gente vai ver outras vezes que a gente vai fazer Ele isso. começa de baixo e ele acaba liderando. Então, claro, ele não deixou de ser escravo, né? Mas era ele quem tomava cuidado das coisas da casa. A gente tem que ter um pouco de cuidado nessa etapa, porque a gente pode encarar como ele estava com Deus, então tu vai ser próspero, né? Tu vai talvez caindo numa teologia da prosperidade, porque Deus pode te colocar no deserto, mas ele vai te dar prosperidade, sabe? Tu pode cair muito fácil para uma teologia da prosperidade usando esse trecho de José, né? De que ele foi vendido como escravo, mas porque o Senhor estava com ele então prosperou, né? Então mesmo estando lá com o povo egípcio, né? Um povo pagão, mesmo assim ele foi abençoado, e toda essa questão, né, tu tem que encarar pelo fato de que por causa da fé de José, por causa dessa constante como é que eu posso dizer? Por causa de José se manter junto com o Senhor, não se manter fiel, não se deixar levar por nada no Egito, né? A gente vai ver mais pra frente como ele se mantinha fiel a Deus, né? Isso mostra com que ele era visto de uma forma diferenciada, ele não era como os outros escravos. Provavelmente Potifar não poderia contar com outros escravos que provavelmente iriam roubar ele ou alguma coisa do gênero, mas pelo contrário, até conta ali que Potifar ele só precisava se preocupar com as coisas pessoais, como a comida que Potifar comia, porque as outras coisas dos negócios, inclusive, que Potifar tinha, tudo estava sendo cuidado por José. Então José cuidava até mesmo de negócios de Potifar. Então é para ver como ele já tinha ganho essa confiança do capitão da escolta real, né? Mas é mais que isso, Botega, isso aí que tu comentou sobre a questão de prosperidade, né? Eu entendo assim que Deus tinha um propósito com a vida de José. E não só a questão de José ser fiel e crer em Deus, né, confiar em Deus, mas José deixou-se ser usado por Deus. Isso. Entendeu? José, ele confiou, ele esperou em Deus, vamos dizer assim, né? Ele não se vitimizou. Exatamente. Né? A gente não pode pensar que isso aí aconteceu da noite pro dia. Porque assim, ele diz que
Deus estava com José, Potifar prosperou e então José foi colocado como administrador. Pode ter passado um tempo. Sim, só com que certeza. José, ele foi fiel. Então, assim, a gente não pode pensar é só ser fiel a Deus que então vou prosperar. É só confiar em Deus que eu vou prosperar. Não, Deus tinha um propósito com isso. José confiou no propósito de Deus. José não sabia qual era o propósito de Deus com isso, mas o propósito era lá na frente. Então Deus, ele estava cuidando de tudo, porque ele tinha alguma coisa a ser feita. Porque senão a gente, que nem tu falou, né? Se a gente pensar dessa forma, então por que Jacó, né, e os outros filhos, os irmãos de José, não prosperavam também? Será que eles não eram fiéis a Deus, né? Então é complicado, né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Realmente, muito bom esse teu comentário aí, Botega, falando sobre José, que também era atraente e de boa aparência. Ele era um gato. Isso trouxe alguns problemas, altas confusões pra José. O que aconteceu por causa disso? Aí a gente começa a ter os problemas com as mulheres, né? Que o cara era boa pinta, né? O cara era inteligente, né? Porque cuidava dos negócios de Potifar. E a mulher do Potifar, provavelmente Potifar estava sempre viajando, né? O cara capitão da guarda, devia estar sempre lá com os soldados em algum lugar. A mulher do Potifar estava se sentindo meio sozinha e botou os olhos em José, né? Queria se deitar com ele. Só que José estava ligado, né? Ele negava isso todos os dias, pois ele sabia que o adultério seria uma grave violação das suas convicções éticas, e no caso que isso exigia deles ter respeito com a esposa do caso de Potifar. E mais ainda, ele estaria pecando contra Deus, é o que ele fala. Com certeza, né? Uma vida santificada diante de Deus. E a gente pode ver que isso acontece muito antes de tu ter as leis de Moisés, né? Então não quer dizer que eles não tinham os 10 mandamentos, que eles não conheciam a forma de respeitar a Deus, né? A forma que Deus queria que a vida dele fosse, né? Então, por esses conceitos, essa personalidade cristã que José tinha, ele conseguia se desvencilhar isso toda vez da mulher de Potifar. Mas em um desses dias ela tentou pegar mais pesado. Ela se encontrou sozinha com José em casa. Ela viu que não ia estar ninguém de olho, que poderia ver ela fazendo isso, e ela agarra ele, né, para tentar se deitar com ela. Só que daí José não deixa muito barato, né, não vê que ele precisa se desvencilhar disso, e ele acaba deixando algumas roupas para trás e foge dali o quanto antes, para que ela não faça nada de errado com ele. Ou seja, se rejeitar a tentação não é suficiente, corre dela. Isso, e a gente tem esse conselho também em 2 Timóteo 2:22, que fala: fuja dos desejos malignos da juventude, né? Então José estava fazendo isso. Isso é um bom conselho para os adolescentes, jovens, né? Às vezes, e adultos. E alguns jovens adultos também, que começam a namorar, né? E aí vai e vem. Então fuja dos desejos malignos da juventude, se mantenha fiel a Deus, que a gente pode ver como José, os caminhos de José sempre foram guiados por Deus por causa dessa fidelidade dele, né? E assim como também Jesus foi tentado, né, lá em Mateus, no começo do capítulo 4 de Mateus. Já era então a segunda vez que também José tinha problemas com roupas, né? Interessante citar isso. No primeiro, então, os irmãos usaram para parecer que ele tinha morrido, e agora ele deixa as roupas para trás para parecer que tinha tido alguma coisa com a esposa de Potifar. A esposa de Potifar... Na verdade, é a segunda vez que a túnica de José ela vai ser usada para contar uma mentira sobre o José, porque na primeira vez que a gente falou os irmãos, e agora a túnica ela vai ser usada pela mulher de Potifar para dizer: olha, ele deixou a túnica aqui e saiu correndo quando eu gritei, né? Isso, fazendo parecer ao contrário, né? Fazendo parecer com que, na verdade, ele tinha, de certa forma, tirado a roupa, e ela gritou e ele fugiu, né? Então foi essa história que ele contou pro pessoal lá na casa. Isso, e depois contou pro marido, fazendo parecer com que, na verdade, quem fosse culpado fosse José, de tentar agarrar ela, mas ela conseguiu se safar, que na verdade isso foi ao contrário, né? Não sei se isso parece alguma coisa da vida real, mas ela tentou culpar o marido
por causa que o marido teria comprado José, que então José tentou estuprar ela. Então, eu não sei se parece meio com a vida real, assim, da mulher inverter as coisas e botar a culpa no marido. É só... Eu não sei de nada, não vou falar nada. Não sei de nada, né? Mas tudo bem. Então ela reclama que foi o marido, então colocou esse hebreu para viver com eles. E assim como também Jesus foi acusado falsamente, né? Assim como ela estava acusando José falsamente. A gente pode lembrar dessa falsa acusação de Jesus no capítulo 26, no final do capítulo 26. Então, Potifar faz o quê? Pega José, como todo mundo na casa, tipo, ninguém tinha visto o que tinha acontecido, é melhor ele confiar na mulher dele do que num escravo, ele pega e joga José na prisão. Então tu vê como a vida de José tem vários altos e baixos, né? Ele era o meu filho preferido, aí é vendido como escravo. Aí vira o mordomo do cara ali do Egito, aí vai pra prisão. Aí o que acontece na prisão? O que acontece na prisão é que o Senhor estava com ele também. Mais uma vez. E daí o que aconteceu? Tratou José com bondade, deu a simpatia do carcereiro e todo mundo começou a gostar tanto de José que José foi encarregado a cuidar de todos que estavam na prisão. Ficou responsável da prisão. E vale notar, Prisioneiro. e vale notar que essa prisão, ela ficava na própria casa de Potifar, né? Então a própria casa de Potifar tinha essa prisão onde que as pessoas ficavam, né? Eram os prisioneiros do rei, Isso. Né? E a tentativa de adultério ou estupro não causava pena de morte, apenas prisão. Então a gente pode ver como Deus cuidava das coisas, que mesmo onde José iria resbalar de certa forma, nunca iria levar ele para algo tão mal assim, né? Foi levado para prisão. E eu acredito que todos esses acontecimentos até esse ponto foi tudo para fazer José amadurecer, demonstrar sua fidelidade a Deus, mas também Deus ele estava preparando um grande plano para José. Então Deus começou, vamos começar aqui com esse sonho que eu vou dar para José. Tenho certeza que José vai falar para todo mundo esse sonho. Os irmãos dele não vão aguentar, aí passou dos limites, vão querer fazer alguma coisa, mas Rúben que não é santo não, ele vai intervir por José, então vai acabar sendo vendido como escravo, vai acabar na casa de Potifar, que não é qualquer pessoa ali no Egito. Ele vai gostar muito de José vai passar um bom tempo na casa de Potifar para depois ser lançado na prisão e os acontecimentos que vão seguir. Então eu acho que, digamos assim, quando a gente começa a perceber no macro, né? A gente não fica analisando a história nos mínimos detalhes, mas a gente olha de fora, assim, olhando todo o contexto, a gente percebe como a mão de Deus, ela realmente estava sobre José, para que Deus pudesse cumprir seu propósito. Ei, Duda, nunca, quando tu passou por algum problema, alguma coisa assim, e aí tu olhou para trás e percebeu como Deus cuidou das coisas, como Deus encaminhou todas as coisas da melhor forma. Então, acredito que José, na velhice dele, ele pôde olhar para trás e ver tudo isso e ver como as coisas só foram possíveis porque Deus encaminhou cada detalhe. Cada momento ruim da vida dele foi por algum motivo especial. Ele não vai conseguir chegar ao ponto de ajudar a família dele lá no final da história dele ali, que a gente vai contar, se ele não tivesse, por exemplo, sido preso agora, né? Essa prisão ela é muito importante para o desenrolar da história. E outra coisa pra gente juntar com Jesus é que Jesus também foi lançado da prisão, né? A gente Exatamente. tem lá em Mateus 27, verso 2. E outra coisa interessante, o Salmo 105 conta a história de José também, né? Dá pra a gente cantar a história de José com o Salmo 105. Muito bem, Botega. Então a gente vê José ali na prisão, né?
já sendo encarregado de cuidar dos prisioneiros e cuidar de todas as coisas relacionadas à prisão. Eu falei que essa história se repete. Ele começa de baixo, vai ganhando simpatia porque o Senhor estava com ele, e aí então ele acaba sempre administrando. José, assim, ó, se tem uma palavra que a gente pode botar pra José, administrador. Esse é o cara, entendeu? Esse é o cara que dá pra contar com ele, né? Ele ganha a confiança da galera e faz o negócio funcionar. O cara não gostava de ficar parado também, né? Porque ele, qualquer lugar que ele ia ajudando, ele ia fazendo, que fazia o pessoal gostar dele, né? Mas assim como Jesus, Botega, José também foi colocado com outros 2 prisioneiros, né? Um deles foi salvo e o outro foi perdido. Quem que eram esses prisioneiros que foram colocados juntos com José? E por que um foi salvo e o outro foi perdido? Só situando ali, porque esse momento dá um corte na história, né? Ele vai lá algum tempo depois, né? Isso, ele dá um corte na história aí, porque não foi assim tão cedo que José encontrou com esses 2 caras aí. Mas essa época que ele está começando ali é em torno de 1894 e 1878 a.C., que seria a época do reinado de Senusete II, né? A época em que ele estava reinando no Egito. Como é que é o nome do cara? Senuserte. É o Sinusite? O Senusite II. Essa seria mais ou menos a época ali pelo 2º milênio antes de Cristo, que é a época que que José tá ali também fazendo toda a história dele. Aí o que aparece? Aparece na história o mordomo, ou o copeiro, né? E o padeiro do rei do Egito nesse momento da história aí. A posição de padeiro e mordomo, eles eram posições de grande confiança para o faraó, não como o Potifar, que era uma posição militar, mas ele era importante porque eram as pessoas que cuidavam da alimentação do rei, né? Então, essas pessoas normalmente ele tinha que ser bastante confiante, ter bastante a confiança do faraó, porque normalmente o copeiro seria o cara que iria experimentar o vinho para ver se não está envenenado, o padeiro seria o cara que vai fazer o pão para ele. Então, são pessoas que precisam ser muito ligados ao faraó, senão facilmente o faraó seria envenenado por essas pessoas aí, né? E aí o que acontece? Eles caem lá na mesma prisão de José, onde que José era o encarregado, né? E aí o que acontece? Eles começam a servir a José. José era quase tipo um faraó do submundo. Submundo dos prisioneiros. Chega lá, José é o que comanda, o carcereiro só fica ali de boas, né? Então ambos, o copeiro e o padeiro, adivinha, tiveram um sonho também. Como o José também tinha sonho, eles também tiveram um sonho ali na prisão, mas não sabiam interpretar. E interessante que olha só, vou tentar falar, hein? Oniromancia. Sabe o que é oniromancia? Que seria, Botega, oniromancia? Oniromancia é a ciência de interpretação de sonhos. Então quer dizer que o José, ele era um oniromancer. Oniromanta. Alguma coisa Oniromanta. Oniromanceiro. O cara que sabia dos sonhos. Mas na verdade... Sabe quem sabia de sonhos também ali? Quem sabia? O padeiro do rei, né? Como assim? Porque ele fazia o sonho da galera. Ah, nossa, não. Nossa, eu demorei pra pegar essa. Depois dessa piada ruim, então... A questão de interpretação de sonhos ali naquela época era uma coisa que era tipo da modinha, né? O pessoal tava tava crescendo isso no Egito, essa questão de sonhos, porque eles achavam que os sonhos determinavam o futuro. Então as pessoas queriam saber o que eram os sonhos para mais ou menos saber o que acontecia no futuro. E, assim como a gente falou antes, também foi colocado como algo ruim, né? Então a gente vê ali em Deuteronômio 13, versos 1 a 5, é colocado o sonhador igual a um falso profeta, né? Quando eles instruem o povo a adorarem outros deuses, por exemplo, né?
Então, a pessoa que tem um sonho e interpreta como uma coisa de Deus, ela é tida como um falso profeta no Antigo Testamento. Então, não era uma coisa que era muito bem vista, mas José pede que eles contem o sonho para ele, porque ele, assim como ele era fiel a Deus, ele sabe que a Deus pertence a interpretação de sonhos, né? Então ele sabia que Deus podia ajudar ele nesse momento a entender o sonho dos dois. Ou seja, perceba que a fidelidade de José, ela era tanta que ele colocava sempre que a interpretação do sonho vem de Deus, né? Ele sempre dava glórias a Deus. Isso eu tenho certeza que lá na época dos irmãos também é assim, apesar de não estar bem especificado como está especificado ali na prisão, né? Isso é uma coisa que ele fala para eles, né? Que a Deus pertence a interpretação, ou seja, ele não tentou fazer em nenhum momento alguma coisa por si só, né? E isso é muito parecido também com o que aconteceu com Daniel, né? Daniel também teve a questão de interpretação e ambos foram muito cuidadosos para dar crédito a Deus, né? Então a gente pode ver essa ligação com Daniel. É interessante que foram os únicos que Deus permitiu interpretar sonhos com precisão também. São as únicas duas histórias que a gente tem de pessoas que interpretaram sonhos com tanta precisão. Ambos os homens também foram escolhidos por Deus, para servir monarcas pagãos, né? A gente também faz essa ligação e interpretar os sonhos deles para terem posições melhores, né? A gente vai ver que também isso ajuda José a subir na carreira dele aí, né? O sonho do copeiro era que ele estava ali junto com uma videira de 3 ramos e ele pegou as uvas e espremeu na taça do rei, como ele fazia normalmente, e deu na mão do rei, do faraó ali para ele beber. Isso foi interpretado por José, que em 3 dias ele voltaria a seu posto como mordomo, né? O cara que iria dar o vinho de volta ali pro faraó. Então José aproveita dessa interpretação positiva do mordomo e já faz um apelo ali pro copeiro e diz, sabendo que em 3 dias tu vai voltar lá para falar com o faraó, né? Já tô há um tempo aqui nessa prisão, tu lembra lá para falar para ele lá, dizer que eu tô preso aqui por não ter feito nada, né? Justamente. Eu vim lá da terra dos hebreus, fui vendido como escravo pra cá, sabe? Tipo, se eu vou ficar aqui, pelo menos me manda de volta lá pra minha terra. Ele sabia que aquela terra de onde ele veio era a terra prometida por Deus. Ele não podia passar a vida inteira preso numa prisão ali, né? Então, a gente consegue ver como José tinha as palavras de Deus no coração dele, né? Ele sabia sobre a terra prometida, ele sabia sobre as coisas que ele não devia fazer, né? Então, mesmo não tendo a Bíblia como a gente tem hoje, ele tinha todo esse amor pela palavra de Deus, e é uma coisa que dificilmente a gente vê pelas pessoas, apesar da gente ter a palavra de Deus tão bem escrita nas nossas mãos, né? Já o padeiro, por outro lado, ele achando que também ia se dar bem nessa posição, né? Ele conta a história ali para José, para pedir a interpretação para ele, só que o sonho do padeiro era o seguinte: ele tinha então 3 cestas de pão na cabeça, né? E que os pássaros vinham lá e comiam esses pães. Só que nesse caso, né, ele não ia voltar a ser o padeiro do faraó. Na verdade, isso foi interpretado como uma coisa negativa. Na verdade, a cabeça do padeiro seria cortada em 3 dias. Em 3 dias o copeiro ia voltar a ser o copeiro e o padeiro ia virar um peso de papel. A cabeça ia ficar pendurada numa árvore. Para as aves comer a carne, né? E olha só que interessante, em 3 dias era o aniversário do faraó, né? Então existia esse costume que era feito um banquete no aniversário do faraó, com os servos e tal, e ele liberava prisioneiros. Era como uma forma de celebrar, assim como também prisioneiros foram libertos na época de Jesus, né? Então o que aconteceu, como José interpretou, o copeiro então foi solto e voltou a servir lá a taça do faraó, mas o padeiro foi lá e foi enforcado. O triste é que o copeiro não lembrou de José para tirar ele da prisão. José teve que continuar lá na prisão. E mais um adendo a essa história
adendo histórico, a pedra de Rosetta, não sei se tu conhece a pedra de Rosetta, que ela foi descoberta em 1799 d.C. É um artefato trilingüe da antiguidade egípcia, que foi feito em torno de 196 a.C., que uma das inscrições está em grego, que possibilitou então compreender os hieroglifos egípcios, né, por causa dessa... Egípcios. Por causa dos... Hieroglifos egípcios. Isso, você entendeu? Por causa de ter essa trilinguidade da pedra, podiam fazer essa tradução e entender os hieroglifos. E nessa pedra de Rosetta cita esse costume do faraó de libertar prisioneiros. E uma coisa interessante é que essa pedra de Rosetta está no Museu Britânico. Eu já fui lá ver. Olha só. Algo parecido como ela, né? Porque ela não fica exposta, né? Eles põem uma pedra de isopor. Né? Sério? Sim, é porque essa pedra de Rosetta, ela tá tipo... Eles fizeram uma cópia, mas é uma pedra que tu pode, tipo, encostar, né? Porque normalmente as coisas que estão lá tu não pode encostar. Mas nessa aí tu pode, e aí tem lá escrito... E é de isopor? Não é de isopor, é tipo um acrílico, assim, sabe? Só que tu olha e parece uma pedra. Aí tu põe a mão, tu vê que é oco, assim, né? É só pra te bom, não, tu encostar, falou isopor, imagina só, não ia durar 2 dias aquilo lá. Força de expressão. Isopor. Mas, Botega, falando em força de expressão, faltou força para expressar os agradecimentos o copeiro do rei, né? Pro faraó. Só que daí, depois que passou 2 anos, sabe quem teve o sonho, Botega? Olha, quem teve o sonho agora? Que todo mundo dorme um monte lá nesse lugar. Né? Então, o faraó teve um sonho bem perturbador. Daí ele mandou chamar todo mundo. Chamou magos, chamou sábios, chamou o Walter Mercado. Nossa, chamou até entregou, o Mr. né? M. Ninguém pôde interpretar o sonho do faraó, sabe? Mas qual que era o sonho dele? Um sonho muito estranho, né? Então, o sonho é que ele tava lá no Nilo, né? Perto do Rio Nilo. E aí, lá do Rio Nilo, saíram 7 vacas belas e gordas, né? Daquela lá que tu diz, olha, essa tem procedência. Não sei se tu tá sabendo do... essa tem procedência. É uma Meloren, como é que é as vacas Meloren? Isso, vaca holandesa, né? Aquelas bonitas, né? De dar leite, né? Isso. E elas começaram a pastar entre os juncos, né? Ali perto do Nilo, ali que tem os juncos, né? Okay. E aí, só que depois saíram 7 vacas feias e magras, que daí essa é a vaca do Satanás. Friboi, né? Ó, eu não falei nada. Vaca de papelão. Vaca de papelão. Foi pra junto das outras, e essas que eram feias e magras, elas comeram as vacas belas e gordas. Ou seja, é vaca carnívora. Vaca carnívora. Tipo um Walking Dead. Não é de Walking Dead, é de Walking Call. The Calling Dead. E aí, só que não foi suficiente. O faraó acordou assim, ele voltou a dormir, teve outro sonho. Aí, 7 espigas de trigo, das bonitas que cresciam no mesmo pé. Aí depois olha a numerologia, né? Sempre o 7. Não, é sempre 7, né? Aí depois brotaram mais 7, só que daí elas meio ruins, né? Ressequidas pelo vento leste, diz a palavra. E essas espigas, eu não sei como isso é possível, mas elas engoliram aquelas que eram bonitas, né? Que eram cheias. E aí o faraó acordou de novo e era um sonho, né? Por isso que ele ficou muito perturbado. Ele disse, como é que vaca come vaca e trigo come trigo, né? E aí ninguém conseguia entender o que estava significando isso aí. E daí, como ninguém conseguia entender, o chefe dos copeiros, né, aquele mordomo, né, que foi liberto da prisão, ele disse, opa, agora lembrei. Conheço alguém que interpreta sonho. 2 anos atrás teve um cara que interpretou exatamente o que aconteceu, faraó. Ele disse que ia ser liberto 3 dias e ia estar aqui contigo, e aqui estou. E o padeiro, né, ia ser... né, degolado lá, né? Iam cortar fora, decapitado. Então, aí o que ele faz? Não, manda chamar José. Manda chamar José que eu quero saber quem é esse cara. E é interessante, Botega, que antes de ver o faraó, ele teve que ficar bem aparentado, veja só. Claro, né? Imagina, o cara tá 2 anos na prisão, nunca fez a barba lá. Né? Trocou de roupa, bonito, para apresentar-se devidamente de boa aparência ao faraó, né? E aí ele fala para José o sonho e tudo mais, e aí o José, ele explica o sonho, Botega. E agora é muito interessante a forma como o José explica o sonho,
Porque José, ele não simplesmente explica, né? Mas ele depois de explicar, ele ainda diz o que o faraó tem que fazer. Meio que, tipo assim, não saiu do sangue a administração, entendeu? Cara... Ele tá na frente do cara, o mais poderoso daquela região, ele diz, não, aí tu faz assim, ó, tá bom? O José é o cara que confiava no taco, né? O cara podia mandar enforcar ele no próximo segundo que ele falasse do sonho, né? Se ele pisasse na bola, e o cara vem lá do nada, saiu de 2 anos preso no calabouço, né? E vem lá e quer pagar de general ali, de manager. Mas é que o Senhor estava com José. Então José diz o quê? Olha, isso é muito simples, né? As vacas boas são 7 anos e as 7 espigas boas também são 7 anos. São 2 sonhos que você teve, mas só que são um só, Só né? pra confirmar. Isso. Então, assim, é um único sonho que tu teve. Só foi falado em linguagens diferentes, né? Pra gente poder entender realmente que era Deus querendo te falar alguma coisa, Faraó. E aí ele tá dizendo o quê? As magras e as espigas ruins lá são 7 anos de fome. E a gorda, né, são 7 anos de muita fartura, né? Então ele diz, ó, primeiro vai vir os 7 anos de fartura. Depois desses 7 anos de fartura, como vem as vacas magras e comer as vacas gordas, vai vir a pobreza, né? Vai vir a fome, vai vir tudo de ruim que vai arruinar a terra, né? Isso. Então a fome, ele diz ainda no versículo 31, a fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. Pra gente ter uma ideia, são 7 anos de fome e as pessoas vão até esquecer daqueles 7 anos que tiveram fartura, né? Pra te ter uma ideia. E aí então, Botega, veio o plano de prevenção que eu comentei. O que ele diz? Olha, Faraó, você tem que fazer o seguinte, esse sonho veio pra ti 2 vezes, porque isso já está decidido por Deus, não tem mais como voltar, né? Então tu tem que se preparar. Procura um homem, né, muito criterioso, muito sábio, né, e coloca esse cara no comando do Egito. Né? Tu também tem que colocar supervisores para recolher o 5º da colheita do Egito durante 7 anos de fartura. Tem que recolher também o que puder nos anos bons, né, e fazer um estoque de trigo, que daí, sob o teu controle, vão ficar armazenados nas cidades. E esse estoque, então, vai servir de reserva para os anos de fome que vão vir, né? Para que a terra não seja arrasada pela fome. E aí, José simplesmente jogou verde, né? A gente teve uma história muito parecida com essa, né? Que foi aquele episódio que a gente fez sobre... Como é que aquele que todo mundo fala de administrador lá? Ah, o Neemias? Neemias. Isso. O líder? Porque ele também, a história de Neemias é muito parecida, porque também então ali, ó, Botega, link no post! Link no post sobre Neemias, né? Porque também, ele também falou com o faraó, no caso dele foi o rei, e ele tinha todo um plano pra fazer isso, e acabou o quê? Que ele foi colocado como encarregado no caso de Neemias, de reconstruir Israel, Jerusalém, mas aqui José foi colocado à frente do Egito para que o Egito conseguisse sobreviver aos 7 anos de fome. Mas tu percebe uma pequena diferença ali, né, Botega? O Neemias, ele orou, ele planejou e depois foi falar com o rei, né? Já José não, porque ele nem sabia do sonho, né? Ele simplesmente chegou lá e Deus, creio que usou totalmente José nisso. Até no plano de prevenção ali, eu acho que foi até Deus falando, porque isso veio tudo da interpretação do sonho, né? Entendeu? Então, tipo, Deus estava dizendo, olha, se prepare, porque vocês vão ter fartura, pra depois quando tiver a fome, né? Então, Deus sabia que o Egito naquela época era uma nação extremamente poderosa, né? Então era o Egito que ia, digamos assim, ter condições de poder fazer essa administração, poder guardar, pra quando viesse a fome, eles poderem sobreviver. Não só o Egito, mas como toda a região ali, né? E tu vê como as pessoas, tanto a história de Neemias como essa, eles estavam ligados com o que eles precisavam falar para a pessoa certa no momento certo. Talvez se fôssemos nós ficar mais ali a gente conta desde no momento do copeiro até agora, passaram só 2 anos, mas antes, todo o tempo que ele passou na prisão, né, o tempo que ele virou escravo até o tempo que ele passou na prisão, se fôssemos nós que estivéssemos passando por aquilo, a gente estaria desgraçado na vida, né? E ele chega ali com o faraó e ele usa aquele momento para dizer, olha, você deveria fazer isso, para passar por isso.
entende? Ele conhecia do Egito, ele conhecia ali do tempo de Potifar, como as coisas funcionavam. Como administrar, né? Isso, não foi assim uma revelação que ele teve. Exato. Deus me falou isso. Não, ele falou isso porque ele tinha conhecimento de causa, né? Ele não surgiu essa explicação do nada. Quando ele estava lá com Potifar, ele conhecia o lugar onde ele estava morando, ele estudou isso, então ele pôde falar ali pro faraó todos esses detalhes. E ele falou com uma riqueza de detalhes tão grande que o faraó não teve outra escolha senão botar ele, porque ele era a pessoa que conhecia como passar por aquilo, né? Então, se a gente for olhar isso para nosso lado agora, assim, tipo, será que a gente está preparado para que Deus está preparando para nós, sabe? Será que a gente se o momento que a gente precisar de ter isso pronto, a gente tá fazendo a nossa parte. Né? Mas tu percebe, assim, aquilo que eu tinha comentado antes, Botega, que tudo o que José passou foi uma preparação para o que realmente ia acontecer. Então, digamos assim, administrar lá, que nem a gente falou de Potifar, administrar a prisão, isso aí era só lição de casa, era só os testes, né? Só a primeira fase. O momento da prova é quando ele chegou na frente do faraó, né? E aí ele teve que falar aquelas coisas ali. Então, digamos assim, ele estava só estudando, ele estava aprendendo como que administrava uma casa, como que administrava a prisão e questão de, né, de tu guardar coisas para depois e tudo mais. Então, eu acho que não foi em vão o que Deus fez ele passar ali naquelas situações, para que depois ele tivesse bem preparado. Então, é como a gente passar um tempo numa faculdade, né? A gente tá se preparando para depois realmente ir pro mercado de trabalho, vamos dizer assim, né? A gente sabe que também não é exatamente assim que acontece. Mas vamos dizer que seja. Às vezes a gente passa por algum problema, alguma coisa ruim, a gente fica pensando, para que Deus tá me fazendo passar por isso? E aí, um tempo depois, a gente descobre que daqui a pouco a gente tem que usar um problema que a gente passou para ajudar alguém que tá passando pelo mesmo problema. Né? Mas então, Botega, o faraó, ele pergunta assim pra quem tava lá, né? Será que nós vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Então a gente percebe que quando José falava, como ele colocava a questão da interpretação dos sonhos na parte de Deus, e ele inclusive falou, olha, Deus já decretou, vai ser assim, por isso teve duas vezes o mesmo sonho, né? Então, eles reconheciam, nossa, esse homem, ele tem Deus junto com ele, né? Então, ele diz, uma vez que Deus te revelou todas as coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você, né? Então, mais uma vez, a gente percebe que por Deus estar com José, sabendo que era o plano de Deus, né, tudo isso acontecer, então José, ele é percebido como alguém fiel a Deus e alguém que é abençoado por Deus, que pode trazer, então, tudo isso que ele falou lá para a questão da organização e administração. A gente vê como mesmo alguém pagão, né, reconhece isso, né, a gente pode ver isso também no nosso dia a dia, como as pessoas, mesmo não aceitando a Cristo, por vontade própria, né? As pessoas não têm interesse, mas mesmo assim elas conseguem ver em nós, cristãos, algo bom, algo que, essa pessoa tem Deus, essa pessoa segue a Bíblia, né? Então ela tem algo diferente. É a mesma coisa que Faraó, ele viu esse diferencial e esse diferencial não foi algo negativo para José, né? Não, esse é o crentão ali. A questão de ser cristão não foi algo negativo como às vezes é para nós, né? Não, esse aí é o crente aí que veio só vem falar de Bíblia aqui, né? Não, foi pelo contrário, foi o cara íntegro, ele é o cara que leva a Deus, que tem o Espírito de Deus para guiar ele, então é algo positivo, né? A gente tem que cuidar para nós também termos a nossa o ser cristão ser algo positivo para as pessoas ao nosso redor e não uma pedra de tropeço que esse é o cara chato que vem me empurrar a Bíblia, ficar me convidando para a igreja todo dia, manda versículo por e-mail, esse cara chato aí, não faz nada, não vai para um churrasco, não sai de noite, né? A gente só tem coisa negativa. É isso aí. Mas então, Botega, a gente vê ali que José, ele saiu num estalar de dedos de um prisioneiro, né? Para uma alta posição perante o Egito,
né? Então ele era o cara mais importante do Egito depois do faraó. E a gente percebe que nisso ele era mais importante até que Potifar agora, né? Agora sim, agora ele já mandava em Potifar, inclusive. Ele recebeu um anel de selar, né? Também em vestes de linho fino, né? E uma corrente de ouro que foi colocada em seu pescoço. E o faraó deu até um novo nome para José, o Zafinat Paneia. O que significa? Faço a mínima ideia. Rimou. É o Zafinat Paneia, que significa, eu não faço a mínima ideia. O significado é incerto, né? Não tem muita certeza, mas pode significar alguma coisa como provedor de duas terras. Ou também algo do gênero tipo homem vivo ou Deus fala e ele vive, alguma coisa relacionada com o homem que Deus fala para viver, algo assim, provedor, enfim, é algo meio incerto assim do que realmente significa. Mas enfim, o próximo assunto fica só pro próximo episódio agora. Tá bom. Mas então José, ele recebeu então esse alto cargo, recebeu um novo nome, recebeu uma esposa. Olha, né? Só. E depois já foi inspecionar a terra. E uma coisa muito interessante, Botega. José, ele começa seu cargo ali de servir ao faraó do Egito com 30 anos. Muito parecido com o nosso querido Jesus Cristo, que tinha 30 anos de idade no início do seu reconhecimento público. Olha só, mais um ponto de ligação aí. Isso aí. Então, Botega, conversamos aí um pouquinho sobre José, vamos parar por aqui, né? Vamos parar aí a ascensão de José no Egito, isso vai ficar pro próximo episódio. Então, o que a gente aprende com José até esse momento? Eu acredito que eu já falei bastante sobre a questão da história em alguns trechos aí, mas vale relembrar então como eu gosto dessa história que a gente contou até agora, principalmente pelo ponto de que José passa por muitos problemas e muitas coisas boas, tem vários altos e baixos, assim como a nossa vida cristã também é assim, né? Nós temos vários altos e baixos, e normalmente quando a gente está em algum momento baixo, a gente está passando num deserto, eu não vejo Deus em lugar nenhum, alguma coisa assim, mas a gente mantém a fé e a gente ora e pede a Deus para que Ele nos tire desses momentos ruins. É nesses momentos em que a gente aprende, é nesses momentos em que a nossa fé é renovada. E a mesma coisa com José. Eu acredito que se José tivesse passado uma vida linda com os irmãos e tudo mais, ele não teria sido o cara que ele foi. Um cara que teve, não só pelo fato dele ter ajudado a família, que a gente vai ver no próximo episódio, mas a gente vê o conhecimento que ele teve e a forma com que Deus foi expressado no Egito. Várias vezes o Egito teve contato com Deus e teve oportunidade de se curvar a esse Deus verdadeiro, né? Essa é a primeira vez que Faraó tem a oportunidade de conhecer a Deus e dizer, não, eu quero servir esse mesmo Deus que José serve, mas o Egito nunca foi um país, um povo que se converte a Deus, né? Então, mais pra frente, depois o Egito vai ter outra oportunidade também de fazer isso, e assim é nós também, né? Nós sempre conseguimos unir essas histórias pro lado cristão. Muitas vezes a gente está numa empresa em que a gente não encontra um cristão, e a gente tem que ser as pessoas em que a gente passa o cristianismo de forma positiva, né? A gente alcança cargos bons, porque nós somos pessoas íntegras, porque as pessoas veem em nós pessoas que merecem a confiança, ou que nem diz o Duda, merece como é que é? Respeito tecnológico. Respeito tecnológico. Então, porque muitas vezes a gente se abstém do mundo, a gente se afasta das pessoas, a gente coloca barreiras, né? E a gente vê que José não foi essa pessoa, né? José foi a pessoa que, mesmo estando no Egito, sendo o único que pregava no caso não, né? Mas o único que servia a Deus lá, ele se manteve fiel, ele se manteve no caminho dele, e ele foi vendido para os escravos lá. Ele era, tinha 17 anos.
Não era uma pessoa, não era o pastor de 50 anos ali, que é o cara, não. A gente pode ver, e tem outros lugares, assim como o Timóteo também era jovem, né? São pessoas que têm possibilidades de ter conhecimento e fidelidade a Deus, né? Não é porque a gente é jovem, a gente não pode, a gente não consegue ter isso, a gente precisa ter tempo para conseguir ter essas coisas. Não. A gente consegue ter uma vida fiel a Deus, mesmo sendo adolescente, mesmo sendo jovem, e isso mais pra frente a gente vê como Deus se alegra e como a nossa vida se torna cheia do Espírito por causa dessa nossa fidelidade, né? Então, meu desejo para as pessoas é que busquem a Deus a todo dia, toda hora, coloque a Deus como primeira coisa na sua vida, né? Ame a Deus com toda a força e siga o mesmo conselho de José e de fazer um bom trabalho, né? Como Paulo fala, né? Combati o bom combate. Corri não, né? Combati o bom combate e agora pode chegar ao final da vida e poder olhar para trás e ver que Deus guiou todo o caminho, né? Isso aí. Muito bem, Botega. Muito bem, muito obrigado pelas suas considerações aí sobre José. E eu também vejo, Botega, além, claro, que tu já comentou, né, a fidelidade de José a Deus, né, ter esse relacionamento íntimo com Deus, a integridade dele, né, não se deixar levar pelo pecado. Eu percebo também aquilo que eu comentei no início, a infantilidade de José, né, porque eu penso dessa forma, né, ele era muito confiante. José, ele era excessivamente confiante. E ele tinha uma autoconfiança tão grande que isso fez com que ele acabasse arrumando conflito com seus irmãos, né? Então, essa questão da inveja, do ciúme dos irmãos, cuidar com essa questão de favoritismo também, né? Então, chegava a ser insuportável para os seus irmãos. Só que essa autoconfiança, né, que foi moldada pela dor, né, de ter sido vendido como escravo e tudo mais que ele passou, prisão e tudo mais, e combinada com o conhecimento que ele tinha de Deus, seu relacionamento com Deus, foi o que permitiu que ele sobrevivesse, foi o que permitiu que ele crescesse, foi o que permitiu que ele amadurecesse onde muitas pessoas talvez tenham fracassado. Então, que nem a gente viu o Botega, enquanto ele estava lá como prisioneiro e tal, ele não estava apagado. Ele estava sempre pensando num passo à frente, ele estava sempre buscando sabedoria, conhecimento, saber como as coisas funcionavam, e toda vez que, vamos dizer assim, a vida passava uma rasteira nele, ele não ficava se lamentando dizendo, por que isso aconteceu? E agora o que será de mim? Agora eu estou preso aqui por uma injustiça. Não, ele já pensava, o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou sair disso aqui? Como é que eu vou melhorar a minha vida? Como é que eu vou fazer a diferença na vida das pessoas ao meu redor, né? Como é que eu vou abençoar? Porque a gente percebe também na vida de José é que quando a gente é fiel a Deus e Deus nos abençoa, ele pode também abençoar as pessoas que estão à nossa volta. Veja só, quando ele estava lá com Potifar, a casa de Potifar era abençoada. Quando ele estava na prisão, a prisão era abençoada. Se é como tem como uma prisão ser abençoada, né? Mas quando ele foi o braço direito do Faraó, Egito foi abençoado, né? Então, essa questão, esse perfil de administração de José, esse perfil de liderança que ele teve, e fazia com que ele conseguisse ascender justamente por causa da sua autoconfiança, dessa questão de sempre depender de Deus, né? De sempre servir ao próximo, né? Servir a Deus e servir ao próximo. Não pensar no melhor pra ele. Claro, ele pensava também no melhor pra ele, principalmente quando a gente vê que ele pediu pro copeiro lá, pro mordomo, né? O copeiro, né? Ele pediu, olha, lembra de mim, eu tô aqui, tá? Ele pensou nele, mas assim, ele sempre buscava servir também aos outros, porque ele tava administrando, e ele não administrava pra ele, porque ele não ganhava nada com aquilo, ele era um escravo, ele era um prisioneiro, ele tava ajudando os outros a prosperarem, entendeu? Ele não tava prosperando em nada, né? Talvez ele tinha uma vida um pouquinho melhor, mas ele continuava sendo um prisioneiro, continuava sendo um servo, um escravo, né? Então, eu percebo isso também, né? Que Deus, ele tava realmente com José, abençoou ele muito, e acho que isso pode ser, também pode ficar para nós lembrarmos que a gente não tem que fazer o nosso problema ser uma grande coisa, né? Quando aparece a tentação na nossa frente, a gente tem que correr, né? Colocar Deus na frente das coisas, sabe? Deixar Deus nos usar e deixar Deus nos mostrar a saída, não ficar se lamentando por que isso aconteceu, por quê, não, começar a mudar o jogo, né? Começar a virar a mesa e dizer, não, o que eu vou fazer agora para melhorar? O que eu vou fazer para resolver essa situação?
situação? Como é que Deus vai me ajudar a sair daqui? O que eu posso fazer para glorificar a Deus com essa situação que está acontecendo, né? Então, acho que isso também é interessante que a gente vê em José. Apesar de ele ser muito orgulhoso quando era jovem, ele amadureceu, ele cresceu e ele percebeu que as coisas eram diferentes. Ele teve que sair da zona de conforto dele. Mesmo que de certa forma obrigado, né? Ele não escolheu isso, mas ele poderia muito bem também, Botega, quando ele tava lá com o Potifar e tal, ele ser um garoto mimado, um garoto arrogante. Mas não, ele percebeu que lugar ele estava, ele tomou o lugar dele, né? Aquela música lá, toma o teu lugar. Não tem nada a ver com isso, mas né? Então, te coloca no teu lugar. Tipo, a gente não é a última bolachinha do pacote, né? A gente tem que reconhecer que sem Deus a gente não é capaz de fazer nada. E acho que José, ele entendia muito bem isso. Tanto que toda vez ele colocava, olha, é Deus que tá me falando isso. É Deus que tá me usando pra isso. Deus que está abençoando essa casa. Não tem nada a ver comigo. Mas é isso, certo, Botega? É isso aí. Acho que a gente conseguiu cobrir bem a primeira parte aí. Deixar o resto da novela pro próximo episódio. Muito bem, então, próximo episódio vamos ter mais muita coisa pra conversar. Então, pra quem fica pra área de feedbacks até daqui a pouquinho, pra quem não fica, então, até o próximo episódio. Até mais! Até mais. Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado. Estamos na área de feedbacks do PDD. Uau! E ciência da mental! Agora nós. Dandeco, mudei, veja só. Usei a palavra do nosso nobre... o nosso nobre amigo sugestivamente qualificado Abner Lobo. Agora nós também temos um mini dicionário, né? De umas palavras batraque. Isso, umas palavras pândegas, né, Dandeco? Porque a gente sempre ficava tirando da nossa cabeça, agora nós temos aqui, já fizemos o nosso dicionário de elogios e palavras elogiáveis, né? Veja só, né? Agora é o pessoal que se cuide. Você que, Dandeco, você que tem que se cuidar aí, porque está na hora de você repetir o nosso feed. Opa, então lá vai, nunca me canso de repetir, que é o pelamordedeus.org.br/feed/podcast. E você também pode assinar no iTunes e nos avaliar, acessando pelamordedeus.org.br/iTunes. Dandeco, agora sim, nós vamos aos feedbacks estrogonoficamente sensíveis. Opa! Né, os feedbacks neoprostésicos do episódio 103, que nós falamos sobre islamismo e cristianismo. Quem que foi o primeiro? Esse deu o que falar, e o primeiro foi o Abner Lobo. O que ele disse? Salam aleikum. Alex Salam. Isso é o cumprimento, né, normalmente, dos povos árabes, né, Dandeco? Assim como o povo hebreu, né, o povo de Israel, né, eles tinham quando eles se viam, né, em vez de falar salam aleikum, eles falavam o quê? Sabe? Não sei. Shalom. Shalom, falavam shalom. Shalom, né? Shalom muito conhecido entre as religiões judaizantes hoje em dia, né? Mas muito obrigado, Abner Lobo, pelo seu feedback acrobático, né? Um feedback lubinéltico, veja só. Um feedback neobrostésico. Neobrostésico, isso aí. Dandeco, vamos então ao próximo feedback. Quem foi? Foi ele, o Rodrigo Oliveira. Muito bom o episódio, Ed. Acho fundamental ter um convidado que ajudou a esclarecer que nem todo muçulmano é homem-bomba. Além de que tê-los entre nós pode ser uma bela oportunidade de apresentarmos o Evangelho de Cristo. Gostei muito do papo e a edição estava show de bola. Parabéns! Muito obrigado, Rodrigo Oliveira. Você que é uma pessoa retombante, né? Uma pessoa mediocrática, uma pessoa Lidl, uma pessoa Helps, né? Uma pessoa que tá aí, nós estamos lendo o seu feedback, veja só, é fundamental mesmo, né, Dandeco, entendermos como é que funciona aí as outras religiões, né, porque a gente não fique julgando, né, sem saber o que a gente tá falando, né, não concorda? E principalmente o islamismo, que é um assunto que ninguém tem muito conhecimento, mas que todo mundo julga. É verdade, né, Dandeco? E sabe quem voltou, Dandeco? Opa, eu acho que eu sei quem voltou, foi ele, o Abner Lobo. Opa, o que o Abner Lobo
deixou agora, né, nesse seu feedback dandy. Veja só, dandy também é um elogio, Dandeco. Opa, olha só, eu não sabia. E o que ele disse aí? Muito bom o episódio. Tive uma matéria na faculdade sobre seitas e religiões. Tivemos a oportunidade de ir a uma mesquita, onde aprendemos muito sobre os muçulmanos. Aprendi muito com eles e com o episódio. Parabéns! Muito obrigado, Abner Globo. Muito obrigado porque você deixou o seu feedback estrambólico. Um feedback helicopterizado, veja só. Olha essa. Essa é nítida. Mas é isso aí, é realmente muito bom a gente aprender, né, as diferenças, aprender com os outros, né, e que bom, né, Dandeco, o pessoal entendeu a ideia a motivação desse episódio, né, que não era a gente querer ficar falando mal, ou querer, tipo, diminuir, né, mas sim entender, né, o que é diferente, para que a gente possa respeitar e também saber diferenciar as coisas, né? Principalmente dos extremistas. É isso aí. Quem entendeu também foi a Débora de Menezes Souza. Opa, Débora agora está sempre aí, figurinha carimbada aí na área de feedbacks, né? Veja só. Ela comentou o seguinte: ótimo episódio. Procurar conhecer outras religiões é um passo para desenvolvermos respeito por seus praticantes, principalmente para nós cristãos, que hoje em dia somos tidos como totalmente intolerantes. Mas ouvindo o episódio foi impossível não se perguntar: e o papel das mulheres no islamismo? Se elas morrerem por Alá, qual é a recompensa? Fica a sugestão de discutir o papel das mulheres no Islã e em outras religiões em paralelo com o cristianismo. Quanto ao assunto do próximo episódio, difícil, hein? Chuto que será uma pauta fria. É o máximo que consigo. Abraço! E ela acertou, Dandeco. É pauta fria mesmo. Olha ali. Ela não acertou que é o episódio, né? Mas descobriu que era uma pauta fria, né? Veja só. Vejam, né? As mulheres estão na frente. E a Débora, com a sua sapiência tunada, veja só, deu ali uma bela dica de a gente talvez pensar num episódio sobre as mulheres, realmente, né? Como funcionam as mulheres no Islã. Eu também tenho curiosidade de saber por quê. É bem diferente do homem, né? É uma religião que realmente diferencia muito o homem da mulher. É verdade. Então, Dandeco, vamos ao nosso próximo feedback. Ele está de volta. Aquela pessoa do outro lado do Brasil. Quem é ele? É ele, o Denis Cruz. O que ele disse? Também curti muito esse episódio. O Gessner dá uma verdadeira aula. Me prendeu no trânsito até chegar em casa. Daquelas conversas que você ouve completa, pois seguiram uma linha cronológica que fez com que a gente tenha uma ideia geral da religião. De fato, acostumados com a nossa teologia, descartamos muitas vezes até mesmo ouvir o que o outro lado tem a dizer. Acho que tem muito de tolerância nessa conversa toda. Dá pé para mais papo, sem dúvidas. Chibata. Tradução da expressão amazonense. Excelente! Mítico! Mais uma palavra, Dandeco. Chibata aí, ó, pra nós adicionarmos. Opa, essa vai no nosso dicionário aí, né? Essa vai pro dicionário. Vem lá do Denis Cruz, que é uma pessoa medieval, né? Uma pessoa subjetivamente qualificada. É uma pessoa, né, educo, né? Hoje estamos aí. Tá todo mundo falando do Denis Cruz nos comentários. A pessoa frugal, né? Uma pessoa, né, perene, né? Que uma amizade perene, veja só, né? Então, muito obrigado, Denis. Muito obrigado, porque realmente o Gessner fez toda a diferença. Confesso que eu também gostei muito, aprendi muito com o Gessner nesse episódio. E tenho certeza que se o Gessner aceitar voltar aí para mais episódios do Pelo Amor de Deus, vamos poder aprender muito mais com ele, porque ele manja aí dos paranauês, né, dessas questões aí, né, dos povos árabes, né, as religiões, ali, Oriente Médio e tudo mais, né, podemos aprender muito mais com ele. É isso. E Dandeco, opa, estamos quase chegando ao tênue fenecimento da nossa área de feedbacks, né, uma área de feedbacks pândega, né, e a gente não precisa tergiversar de nada, né, porque chegamos então às indicações, Dandeco. Claro, e de uma forma pachorrento, isso é, calmo, sereno, acomodado.
Vou dar que a nossa indicação é o Na Mesa Cast, o episódio 43, Inteligência Emocional. Link no post. Veja aí o episódio do Na Mesa Cast, que tem várias... Fazia tempo, Dandé, que eles não apareciam. Fazia tempo que eles estavam sem lançar episódios. Eu estava com saudades, né? Porque o pessoal lá do Na Mesa Cast é de uma sapiência tunada, né? São míticos, eles são tríticos, Dandeco. Eles são fantásticos. Por isso que estão aqui. Por isso que estão aqui nas indicações, feedbacks. E por hoje acho que é só, né, Dandeco? É só, porque senão a gente vai se empolgar tanto com essas novas palavras, né? E aí vai longe. Vai longe. Então tá, até mais. Valeu. Eu tô te